Queremos dar as boas-vindas a todos que estão hoje conectados conosco para mais uma palestra que será realizada pela APM. No início, queremos mostrar a nossa gratidão, os nossos agradecimentos ao Dr. Ricardo Tedeschi Matos, presidente da APM aqui de Piracicaba, e também ao Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM estadual. É muito importante, sempre em nossas palestras, mostrar a nossa gratidão a essas pessoas e, graças a eles, conseguimos recursos para realizar palestras como esta, apesar da pandemia. Agora, queremos convidar a nossa querida amiga, a doutora Ana Lúcia Stipe Partaniani, médica psiquiatra, diretora social da APM Piracicaba, para as palavras iniciais. Boa noite a todos, agradecida, Ricardo, faz tudo, meu ajudante nesse projeto, que eu estou muito feliz, né, de estar dando continuidade, hoje trazendo a querida amiga doutora Juliana Jauade, com informações sempre inovadoras, nessa sequência, nesse projeto de palestras, para estar podendo realizar, né, dentro dessa ideia da nossa diretoria, de aproximar a Casa do Médico da comunidade, humanização também para os médicos. Então, veio essa ideia, né, da gente convidar os colegas para compartilhar informações de qualidade no meio de tantas desinformações e fake news, né? Então, cada um contribuir com seus conhecimentos. Então, já realizamos algumas, temos mais várias até o final do ano, e são todos convidados, e estamos, então, muito felizes com essa realização. Então, vamos ouvir aí o que a doutora Ju vai trazer para a gente, agradecendo, como o Ricardo falou, aí aos nossos superiores, o doutor Ricardo Tedeschi, nosso presidente, que dá carta aberta para a gente fazer as nossas artes, o Ricardo, né, que me ajuda a fazer toda essa realização, a Edna, nossa secretária aqui da Casa do Médico, a Eliana Zanata, minha colega que ajuda aí na divulgação, e dando as boas-vindas a todos vocês, convidando também vocês para as próximas, tá bom? Muito agradecida e bom evento a todos. Agora nós temos a honra, a grande satisfação de convidar a doutora Juliana Jauade, médica psiquiatra, que vai falar sobre o tema Estratégias para manter a saúde mental, uma visão integrativa. A palavra é sua, doutora. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o Ricardo pelo convite, a doutora Ana, querida amiga, doutor Ricardo Tedeschi, todos que estão aí nesse projeto muito legal. Eu vou compartilhar a tela aqui, queria parabenizar todos que estão aqui também, neste dia à noite, para poder aprender um pouquinho mais sobre saúde mental. Aqui. Então, eu resolvi colocar algumas coisas para a gente até refletir. Então, são até mais reflexões do que propriamente os conceitos. As estratégias para manter a saúde mental nessa visão integrativa. E eu começo a palestra perguntando para vocês sobre o que é ter saúde mental, porque a gente fala muito de saúde mental, doença mental, mas o que realmente é ter saúde mental? Assim, você já parou para refletir sobre isso alguma vez? Será que eu sou saudável mentalmente? Então, o que nós vemos é que realmente o conceito de saúde mental, ele tem muito a ver com a relação nossa com nós mesmos e dos nossos relacionamentos, tá? Envolve um funcionamento que ele é eficaz. Então, pelo conceito da OMS, é um estado de bem-estar, né? Que nós conseguimos enfrentar as adversidades da vida, estamos conscientes das nossas habilidades, conseguimos trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sociedade. Aqui tem uma balancinha ali que se refere à saúde e doença. Então, o que nós percebemos?
Saúde seria o equilíbrio, e esse equilíbrio não é um equilíbrio estático, então não é um equilíbrio que nós estamos sempre bem e saudáveis. A questão é que nós saímos desse equilíbrio, mas tendemos a voltar. A doença é o processo que vai afetar esse equilíbrio. Essa balança ela vai ficar pendendo para o outro lado. E aqui só para ter um panorama bem rapidamente, então, às vezes a pessoa se sente sozinha até de ter um problema de saúde mental, mas nós vemos que 12% da população tem sintomas de transtornos mentais e 5% são graves e persistentes, tá? Quando falamos de depressão, 5,8%. E 20 a 25% tem ou terá depressão. Então, eu digo sempre, ou vão ser nós ou alguém muito próximo que tenha a chance de ter depressão. E a ansiedade, nós temos, infelizmente, a classificação como o país mais ansioso do mundo. Nós estamos em primeiro lugar, uma estatística não muito positiva, mas é uma realidade. E o índice de suicídio também, que vem junto com essas patologias aumentando significativamente. Esse dado é de 2017, que nós tínhamos ali 12,5 mil casos, o índice aumentou para 16,8 e agora nós estamos avaliando como que isso vai ficar. Porque teve uma pandemia, nós estamos ainda nesse processo, e com isso, vejam só, 53% dos brasileiros referiram que piorou a saúde mental. E isso a gente tem presenciado, principalmente quem trabalha nessa área, que realmente é real esses dados, tá? 40% ou referiu sintoma de ansiedade, insônia, depressão, em consequência da pandemia. E assim, qual que é o fator que mais contribui para esse aumento crescente nas doenças mentais? E aí nós vemos que o estresse é um dos principais fatores. O estresse ele veio até como uma reação de adaptação na antiguidade, na reação de luta e fuga, né? Então, os ancestrais se protegiam dos animais, enfim, como uma resposta do estresse. Então, o estresse ele é normal que ocorra. O grande ponto é quando ele é muito intenso e aí de forma crônica. Nós temos o agudo, por exemplo, sofri um assalto, passei por um grande trauma, vai ser o estresse agudo. E o crônico é aquele assim, eu tenho um emprego que eu não gosto, só que você vai anos e anos e anos. Eu tenho um relacionamento muito complicado, você vai postergando alguma decisão. Esse é o tipo de estresse que mais gera alteração na parte mental, porque é um estresse que ele fica ali, eu falo que ele vai corroendo e gerando por si várias consequências. Então, quando nós pegamos aqui na curva, nós temos ali uma fase que é aquela de alerta, que é onde a gente tem uma reação. Depois, essa fase de resistência, que está aqui em cima, é uma fase que nós estamos meio naquela balança que eu mostrei ali, tentando superar essas adversidades. Porém, quando nós não conseguimos lidar com isso, vem a fase da exaustão. E aí vão sobrevir as doenças físicas e mentais decorrentes de tudo isso. Esse desenho que eu coloquei é mais para ressaltar que, assim, o estresse ele pode gerar problemas tanto em corpo, mente, emoções, comportamento. Então, eu sempre digo ao paciente, mas pode ser do estresse? De repente, estou com uma alergia, pode ser do estresse? Pode. Desde o fio do cabelo até a ponta do pé, eu falo que qualquer sintoma, ele pode advir também do estresse, ou estar com ele aliado. Aqui são alguns sintomas bem comuns, né? Então, nós vemos desde alergia, depressão, dor muscular, problemas digestivos. Então, o quanto que o estresse ele é significativo, e muitas vezes nós negligenciamos, que nós vamos fazendo as coisas, fazendo, e a carga ela vai vindo acumulando. Aqui é só para dividir, então, que tem os sintomas físicos aqui em vermelho e os mentais, né? Então, por exemplo, a tristeza intensa, o cansaço, a irritabilidade, e o físico. Então, quantas pessoas que não vão para o pronto-socorro achando que está infartando, que está morrendo, e é uma crise de pânico, isso é muito comum. Então, sintomas físicos, aperto no peito, alterações de peso, de sono. Aqui eu coloquei alguns sinais de, assim,
Quando que eu preciso de ajuda? Essa é uma pergunta muito frequente. Quando que eu tenho que procurar? Aqui são alguns dos mais comuns. Então, quando muito baixa energia, muito fadiga, eu falo que assim, uma coisa que era natural de você fazer, de repente, aquilo começa a sobrecarregar, começa a pesar. Pensamentos recorrentes, falta de motivação, perda de sentido de vida, alterações de sono, apetite, sintomas físicos que eu falei aqui de ansiedade, concentração. E aí aqui é uma cena que é mais comum do que a gente imagina, né? O patrão, cadê o relatório de saúde mental na empresa que eu mandei você fazer? Quer dizer que saúde mental que ele está propiciando para quem está ali trabalhando com ele. E aí, diante disso, então, o que nós vamos fazer para lidar com isso? Aqui eu resolvi colocar uma abordagem que é integrativa, e nós somos um ser que envolve o corpo, a mente e o espírito, por isso que eu coloquei dentro dessa integralidade. Então, está mais do que visto, por evidências e prática, que o corpo ele vai influenciar a mente, bem como a mente vai influenciar o corpo. Então, a famosa frase mente sã e corpo são. A gente tem que ver não só o mental, não só o físico, mas também o mental. Porque muitas vezes eu vejo, e é muito comum, eu vou me alimentar porque eu preciso perder peso. Eu vou fazer determinada situação porque eu preciso estar bem fisicamente. Mas, às vezes, eu não ouço pessoas falando, eu vou fazer um exercício, eu vou fazer alguma coisa para minha saúde mental. É menos frequente, né? E como chegar nesse equilíbrio? Aqui é o iceberg, e o que a gente vê? Que a doença mental, quando tem o sintoma, tem muito mais coisas aqui por trás, tá? Então, eu digo sempre que é a ponta do iceberg, que vai ter muita coisa ali decorrente de tudo isso. E aqui eu coloquei alguns pilares para a gente refletir dentro desse contexto e que pode ajudar. São coisas que as pessoas podem colocar em prática por si e até procurar ajuda nesse sentido. E que vai melhorar não só a saúde física, a saúde mental, aquele bem-estar que todos nós estamos buscando. O primeiro pilar aqui que eu coloquei da nutrição. A nutrição, não coloquei alimentação porque assim não é só você se alimentar. Quando eu ingiro alguma coisa, algum alimento, eu preciso saber se eu estou usando aquele substrato, aquele alimento, aquela vitamina. Então, o nutrir, ele é fundamental. Aqui são alguns objetivos, quando eu vou pensar numa estratégia de alimentação voltada para a saúde mental, eu tenho alguns objetivos também. Então, por exemplo, nós sabemos já que uma dieta com alimentos anti-inflamatórios, ela tem um benefício também na parte mental. Os antioxidantes, eu penso nas vitaminas para a produção dos neurotransmissores, porque para eu produzir a tal famosa serotonina, dopamina, noradrenalina, eu preciso de substrato, eu preciso de nutrientes para estar produzindo. E a regulação da microbiota intestinal, que está sendo bastante falada agora e que nós temos visto nas evidências cada vez mais a importância desse meio de microbiota. Aqui eu coloquei alguns alimentos, nutrientes, né, que são mais importantes aí nessa parte de produção de neurotransmissores, na parte de funcionamento cerebral. A colina, que também tem bastante nos ovos ali, que produz a acetilcolina, o magnésio, o zinco, a vitamina D, complexo B, zinco, selênio. Aqui é mais para ressaltar que realmente nós temos nutrientes que são alvo para esse benefício também. E aqui seria assim, um exemplo dos alimentos, então, que vão ajudar no processo inflamatório. Aqui nesse lado que elimina inflamações, né? Na verdade, são alimentos que têm alguma ação anti-inflamatória em combinação com outras estratégias,
Por exemplo, a cúrcuma, que eu gosto bastante de usar, o gengibre, o azeite de oliva, as frutas vermelhas, né? E que causam inflamação, que seria o que a gente tem que evitar. Eu digo, não precisa ser o exagero, a restrição, porque nada que é muito restrito a gente sustenta. Mas evitar ao máximo o glúten, as gorduras saturadas, frituras, fast foods, que são alimentos que realmente eles inflamam o nosso corpo. E aí nós temos daí a neuroinflamação. Então, nós temos também alterações químicas cerebrais decorrentes desse processo inflamatório. Daí vem a importância dessa parte alimentar. Aqui eu coloquei o que seria um prato ideal para a nossa saúde mental, foi feito por Harvard. Então, a gente vê aqui 1/4 do prato dos cereais integrais, mais 1/4 as proteínas saudáveis, que seriam principalmente peixe, frango e as leguminosas. Os vegetais, aqui batatas não contam, e um pouco de fruta também, tá? As gorduras mais saudáveis e muita hidratação. Esse seria um exemplo, assim, de um prato saudável. E aqui foi de um estudo, não saiu aqui o estudo, mas que verificou, confirmou essa questão da qualidade da dieta. Então, rica em vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, as proteínas boas. E tem fortes evidências da dieta mediterrânea, que também é baseada nesses alimentos, eu não vou conseguir falar aqui, mas a dieta mediterrânea ela tem tido cada vez mais corpo de evidências para a nossa saúde mental também, e dentre outros, né, problemas, como parte cardiovascular. E aí, se me pergunta, mas a alimentação ela vai influenciar o humor? Vai influenciar o humor. Aqui é um exemplo, né, dieta do mau humor, bom humor, de uma forma bem simples, mas a gordura, principalmente saturada, que é inflamatória, os produtos processados, que daí seria para evitar, e aqui da dieta do bom humor, então, rica em vitaminas e nutrientes. Aqui também uma tabelinha, depois quem quiser eu posso até enviar, apesar que vai ficar gravada a palestra aqui, tá bom? E aí, aqui é para a gente refletir na escolha que nós queremos fazer, para ver qual o caminho que nós vamos seguir para o nosso fim, tá? E aqui, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, como dizia o Hipócrates, considerado o pai da medicina. Então, boas escolhas alimentares vão propiciar essa saúde mental. Atividade física, acredito que todo mundo já ouviu falar da atividade física para o bem-estar, a liberação das endorfinas, melhora a concentração, energia, disposição, tá? O que eu trouxe aqui são dados de estudos mesmo mostrando até o tipo de exercícios que estão mais associados ao bem-estar mental. Então, aqui foi visto nesse estudo que os exercícios aeróbicos, os de resistência, os exercícios mente-corpo, yoga, tai chi, também tiveram um bom resultado. E eu digo, o exercício principal para esse foco é o caminho do meio. Nem aquele que exaure as energias de exercício, de muito exercício, overtraining também não é legal, e também não muito pouco, né? Treinar uma vez por semana é alguma coisa, mas não para esse objetivo. Então, eu digo, muitas vezes nós temos que ver o exercício como um tratamento, como um medicamento, como algo que tem que ser colocado na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Então, foi visto que qualquer atividade física parece ter um efeito protetor para a depressão, tá? Principalmente os de intensidade moderada. Aqui é o terceiro pilar que eu vou colocar do sono, que é um elemento muito importante, e aqui o que eu quero ressaltar com vocês as alterações hormonais que vão vindo disso. Então, quando nós acordamos, nós temos ali o cortisol, que começa a aumentar, para dar a energia que nós vamos ter ao longo do dia para fazer as atividades. Porém, à noite, esse cortisol ele vai ter que reduzir. Por quê? Porque a melatonina ela vai ter que aumentar. A melatonina é o nosso hormônio do sono, não só essa função dele, mas ele tem uma função muito importante para o sono.
E muitas vezes, com aquele estresse que eu comentei lá no início, as pessoas começam a ter esse gráfico totalmente alterado. E aí vem as alterações de sono, que não é só o não dormir. Então, às vezes a gente pensa que insônia é só quem não consegue dormir e acorda muito à noite. Tem gente que dorme a noite toda, dorme 8 horas por noite, mas acorda cansado, acorda exausto. Isso não é um sono de qualidade, não é um sono que nós falamos reparador, tá? E aí pode ser uma das causas que vão tendo. Então, assim, insônia e a privação do sono, nós já sabemos que pode levar à depressão, bem como a depressão pode ter como sintoma a insônia. Então, também é uma via de mão dupla aí. E muitas vezes a pessoa que tem a queixa de insônia busca medicamentos, mas na prática, a maioria dos casos estão relacionados com os hábitos. Nós nos preparamos sempre para acordar, nós temos rituais, nós temos hábitos de acordar, programar o nosso dia, mas nós não temos hábitos de adormecer. Então, na verdade, nós temos que ter esse desligamento que vai começar muitas horas antes do sono. A higiene do sono aqui é fundamental. Esse comportamento é o que está muito comum, inclusive em jovens que estão tendo problema de insônia. Então, as telas, celular, computador, deveriam ser retirados pelo menos 2 horas antes do adormecer, porque senão nós vamos ter esse prejuízo na produção da melatonina, e aí vai alterar todo o ciclo biológico, repercutindo na parte de energia, disposição, na parte de humor, tá bom? Aqui seria um plano de higiene do sono, mais geral. Então, assim, evitar café, o álcool em excesso, um treino muito intenso para algumas pessoas, no final da tarde à noite, ele vai ativar e pode prejudicar o sono. Assistir televisão e as telas em geral. O que é indicado? Leitura, uma meditação, uma alimentação mais leve, procurar ter horários para dormir também, se programar para isso. Uma maguinha aqui. Aqui são alguns alimentos que vão favorecer o nosso sono, tá? Então, chá, semente de abóbora, linhaça, alface, vão estimular essa parte da melatonina, tá bom? Os chás aqui, camomila, erva cidreira, melissa, mulungu, lavanda. Quando a pessoa é muito ansiosa, muito ativa e tem essa dificuldade, eu sempre oriento tomando chá, final da tarde, início da noite, porque você vai gerando o relaxamento de uma forma mais leve e saudável. Evitar o excesso das bebidas alcoólicas, da cafeína e as gorduras, comidas pesadas, fast foods, muito açúcar, refrigerantes também vão prejudicar muito o sono, tá? Aqui foi de um estudo que foi visto que o profissional da saúde fazer recomendações simples por escrito sobre essas mudanças no estilo de vida para a higiene do sono, atividade física, dieta e exposição à luz, melhorou muito os resultados do tratamento antidepressivo padrão. Então, nesse estudo, as taxas de melhora atingiram 60% nesse grupo combinado, comparando com 10% no grupo que usou só a medicação. Só para a gente ver a importância da questão dos hábitos, né? Aqui a questão do eixo intestino-cérebro, o que é isso afinal? Nós temos a conexão por via de neurônios, né, estímulos nervosos, de substâncias neurotransmissores, e as bactérias do intestino, que produzem algumas substâncias que vão refletir no nosso funcionamento cerebral. Então, hoje, dentro da área de saúde mental, além de outras também, temos falado muito da questão da microbiota intestinal. O que é a tal da microbiota? Quando nós vemos, nós temos 10 trilhões de células humanas e 100 trilhões de células microbiais. Somos quase mais bactérias do que humanos.
E, frequentemente, pacientes com estresse, ansiosos, depressivos, eles têm alteração nesse microbioma. Então, assim, nós temos as bactérias que a gente fala, as boas e as não tão boas. E essa disbiose que está aqui é uma alteração na proporção delas. E aí eu vou ter alteração na produção da serotonina, de outros neurotransmissores, na parte da inflamação e que vai gerar essas alterações. Aqui, assim, quais os fatores, então, que mais vão interferir para essa microbiota? Desde o nascimento. Então, desde que a gente nasce, a gente já está determinando. Por isso que se fala tanto do parto natural, do parto normal e amamentação, porque o bebê que nasce de parto normal e amamentado, ele tem a microbiota considerada mais saudável, tá? Então, eles já vão determinando por aqui o tipo de dieta, exercício físico, algumas doenças alteram, o próprio envelhecimento já vai mudando a forma das bactérias que nós temos, uso de medicamentos e mesmo a localização geográfica. Então, se viu que pessoas, dependendo da região, dos países e continentes, têm alteração também, tem diferença na microbiota. E como que eu posso auxiliar nessa microbiota? A alimentação, ela vai interferir muito, então, assim, sempre alimentos com fibras prebióticas. Eu tenho aqui os cereais integrais, banana, chicória, alho poró, que ajuda muito. Evitar os alimentos processados, ricos em gorduras. E aumentar os fermentados também, kefir, kombucha, o leite fermentado, que também o pessoal tem usado bastante. O quinto pilar aqui, são 7, tá, pessoal? Só já estamos finalizando aqui os pilares. Tem muito amplo, não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero apenas ressaltar é que tem alguns períodos da nossa vida e algumas alterações hormonais muito significativas para predispor a doenças mentais. Então, por exemplo, na menopausa. Se a mulher entra na menopausa, ela já tem um risco aumentado para depressão, isso tem evidências. Então, depressão, ansiedade, irritabilidade, que são as alterações mentais. Muitas vezes ela vai usar um antidepressivo, ela vai melhorar, mas quando não tem a contraindicação, obviamente, bem indicado, o hormônio ele também vai ajudar. Porque assim, quando a gente tem a parada do estradiol, que é o principal hormônio aí, que vai parar e aí as menstruações vão se cessar, nós temos a alteração da serotonina, que também ajuda na parte dessa modulação do humor. Então, a menopausa, aqui a tireoide. Tireoide é uma glândula que os hormônios não podem estar nem para mais nem para menos. Então, ele para menos, ele mimetiza um quadro de depressão. Ele vai ter a lentificação, a pessoa vai ficar com alteração de cognição, parte mental, lentificação motora e mental, e realmente uma sensação de depressão. Muitas vezes tem uma depressão real e tem que tratar em conjunto aí. E o hipertiroidismo, às vezes a pessoa fica uma ansiedade, uma agitação, crise de pânico. Já tive pacientes com crise de pânico, quando nós investigamos, estava com quadro de hipertiroidismo, que é o excesso dos hormônios tiroidianos, para quem não é profissional da saúde, e ele ativa muito. Então, sempre nós temos que ver o que está por trás daquele sintoma também. Aqui, só voltando um pouquinho a parte do cortisol e melatonina, que eu falei lá atrás já para vocês, que também vão alterar essa parte do sono, cortisol diminuindo a serotonina ali. Deficiência de testosterona no homem, também nessa parte da depressão, ele acaba tendo um efeito parecido com a menopausa na mulher, tá? Tem muitos homens que começam a ficar muito irritados e com sintomas mesmo depressivos pela deficiência. Só que a do homem é um pouquinho mais lenta, então normalmente acaba passando um pouco mais. Aqui a parte de manejo do estresse, então nós temos várias formas aí, cada um vai ter que achar a sua melhor, mas principalmente psicoterapias de várias modalidades. Tem as atividades de relaxamento, as técnicas de respiração, yoga, tai chi, meditação.
terapia ocupacional, a própria atividade física, né? As ditas terapias alternativas. Aqui é a melhor para cada um, né? Então, você, com a pessoa que estiver te acompanhando, também pode definir qual seria a melhor estratégia para você. Uma que eu sou fã, que eu gosto muito, que tem muitas evidências, é a meditação. Está sendo muito estudada, várias linhas também da meditação. E aí nós sabemos que ela reduz dores, então melhora a parte do sistema imunológico, melhora a ansiedade, baixa a frequência cardíaca, controla o estresse, melhora a concentração, ajuda na regulação daquele cortisol que tem a ver com a parte do estresse e produção dos neurotransmissores. Aqui alguns estudos, né, então, da yoga na parte de depressão. E aqui eu coloquei alguns conceitos. Assim, quando que você prejudica a sua saúde mental? E aí eu vou colocar um desafio para vocês pensarem aí. São 10 itens. Quais desses que você tem feito com frequência, pensado com frequência, agido dessa forma, que pode estar prejudicando a saúde mental? Preocupar-se em excesso com o futuro, avaliar-se de forma negativa, assumir responsabilidades que muitas vezes não são suas, tentar sempre agradar aos outros, não gerenciar o tempo, pensar muito no passado, omitir suas emoções, fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo, você não consegue focar naquilo que está fazendo, cobrar-se excessivamente. E se não tem hobbies ou lazer, nós temos que ter esse tempo para fazer alguma atividade para a gente, de relaxamento, tá? Aqui é um outro pilar, né, que é o 7º pilar, espiritual, fé e propósito de vida. A espiritualidade, ela tem sido muito estudada, tem até um grupo na USP que estão estudando bastante essa parte de espiritualidade. Aqui não vou falar de religião, não é essa a ideia, tá bom? Espiritualidade e religião são coisas diferentes. A espiritualidade, ela tem um impacto muito significativo na saúde, no bem-estar, tem associado a índices menores, né, de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas. E a pessoa, ela pode ser espiritualizada, mas não necessariamente ela tem uma religião, tá? E aqui a meditação e oração, ela vai afetar não só a nossa mente, como o nosso corpo como um todo. Então, espiritualidade é algo mais relacionado a significado, propósito de vida, sentido de vida. Pode ser a pessoa sozinha, pode ser em comunidade também. A religião, ela já está relacionada mais a uma crença, a práticas, e normalmente está interligada, sendo formada em grupos. Então, aqui 88, a OMS incluiu a dimensão espiritual no conceito, né, de saúde. Aqui são alguns estudos. Vou passar mais rápido aqui. Então, pessoas com níveis mais elevados de propósito de vida tendem a ser mais resilientes, conseguir controlar melhor essa parte de estresse e pode proporcionar mais saúde, com mais otimismo, alta eficácia e ausência de depressão. Isso aqui foi baseado num estudo também, tá? Tem várias implicações. E qual é a verdadeira busca da humanidade? Na verdade, todos buscamos a felicidade. Esse estudo foi feito por Harvard, estudando 76 anos, começou com rapazes e foram estudando as gerações, e eles chegaram a um conceito muito interessante, porque nós pensamos sempre, a maioria aqui, a felicidade vai ser quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me formar, quando eu tiver bens materiais. E o que eles viram nesse estudo é que o mais importante para nós mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, é como a gente se relaciona, tá? Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, relacionamentos como um todo. Eu coloquei um poema da felicidade, de Fernando Pessoa. Não se acostume com o que não o faz feliz.
Revolte-se quando julgar necessário. Alargue seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Eu gosto muito. E aqui, viu como o tempo cura as feridas? Aí a moça fala, não foi o tempo, fui eu. Por quê? Porque depende da nossa ação. Nós temos que ter esse movimento. E se nós não estamos conseguindo sozinhos, peça ajuda, tá? Nós temos que ter consciência que não damos conta de tudo e que muitas vezes precisamos de ajuda. E a grandeza do homem se dá quando ele tem a humildade e disposição de pedir ajuda e reconhecer muitas vezes que ele não consegue sozinho, tá? Esse aqui é o exemplo da flor de lótus, que é o exemplo da resiliência, que é o do superar as adversidades da vida. Então, ela nasce num lugar sujo, com muita lama, com cheiro ruim, floresce, cresce, linda, pura ao amanhecer. Então, é um dos exemplos que eu acho mais maravilhosos, assim, de resiliência. E aí, eu vou fechar com uma pergunta final, para reflexão também. O que você tem feito pela sua saúde mental? E pensarmos sempre o que é realmente importante para a gente. Tá bom? Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído um pouco para todos aí. Doutora Juliana, somos nós que agradecemos a doutora, né? Uma palestra extremamente edificante, muito material, que vamos ter que assimilar lá no YouTube depois, e pausando, né? E eu estava aqui tentando escrever, depois eu lembrava, não, vai ter esse vídeo lá amanhã, né? Mas ficou muito bom mesmo, tá? Nós agradecemos de coração a sua participação. Agora, vamos abrir, nós temos 33 conexões. Quem desejar fazer a sua pergunta, fique à vontade de fazer a sua pergunta, abrir o microfone, só se identificar, não falar o nome e fazer a sua pergunta ou colocar aqui do lado no chat aqui, né? Quem que vai ser o primeiro? Todo mundo com vergonha. Ricardão, então eu vou abrir a palavra para esquentar o pessoal aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, Juliana, aqueles que não me conhecem, eu sou o Ricardo Tedeschi, atual presidente da Associação Paulista de Medicina, Regional Piracicaba, a qual eu quero agradecer, Juliana, o convite que você aceitou da minha amiga, minha irmã de alma, a doutora Ana, nossa diretora social, ao meu grande amigo e parceiro Ricardo Araújo, que estão fazendo um trabalho lindo que só enche o meu coração de alegria. Sua palestra maravilhosa. Eu saí de um congresso de gastroenterologia só para assistir sua aula. E você mereceu, e valeu a pena cada segundo. Eu queria dizer a você que os 7 pilares vêm de encontro a muito do que todos nós aqui que estamos assistindo, principalmente profissionais da saúde. Esse é o nosso dia a dia. Às vezes eu, como médico especialista no aparelho digestivo, falo muito dos pacientes,
que nós não somos apenas, né, o corpo, o aparelho digestivo é muito o que a gente come, o que a gente sente, né? E quando você colocou aí da microbiota intestinal, vai muito de encontro que é no dia a dia nosso do consultório, tá? A melhoria das alimentações. Então, assim, eu adorei sua palestra porque vai de encontro ao meu dia a dia. E lembrando que algumas vezes a gente se faz necessário até a prescrição de antibióticos para melhorar essa microbiota intestinal. E que sim, muitas vezes essa microbiota, essa disbiose não funcionando bem, gera sintomas gastrointestinais como distensão abdominal, flatulência, prisão de ventre, que são sintomas que afetam a qualidade de vida da pessoa, o sono, gerando mau humor, gerando infelicidade. Então, é isso que eu queria agregar à sua palestra, que foi sensacional, digna de louvor. E, Ricardo, eu vou colocar para você e a Ana, eu acho que essas palestras depois a gente deveria disponibilizar na página do YouTube da nossa entidade, sabe? Acho que amanhã uma sugestão que eu vou colocar aí, se os palestrantes assim permitirem. Parabéns, espero que estou ávido aí para ouvir as perguntas dos demais participantes. Obrigada, Ricardo, um prazer, viu? Oi, Ricardo, eu estou aqui, graças a você, recuperada da minha cirurgia. Oi, maninho, obrigada, né, de você deixar a gente fazer essas artes. Ju, eu também amei, né? Eu acho que vem bem de encontro, que nem o Ricardo falou também, tudo que eu acredito, esse enfoque transdisciplinar, né, que a gente procura ter da saúde mental, esse enfoque biopsicossocial, espiritual que você mostrou tão bem. Então, parabéns, muito agradecida de você ter aceito tão generosamente esse convite, trazer isso para a gente, para, né, para todos que estão aqui. E acho que fica assim no YouTube para todo mundo que, né, depois vai assistir. E super importante, né, a gente ocupar esses espaços, né, de oferecer essas informações sobre saúde mental, que nem se falou, cada vez mais importante, né, dentro desse enfoque. Obrigada, gente. Deixa eu parar de falar, porque acho que tem mais gente querendo falar. Deixa eu só aproveitar e agradecer o Gabriel também, que está dando essa força aqui para a gente. O Gabriel, nosso parceiro lá da PM de São Paulo. É só informar a todos que todas as palestras que nós estamos realizando já tem uma parceria já com a PM São Paulo, o Gabriel já está disponibilizando lá na página da PM no YouTube, né? Então já tem as outras que já foram feitas e amanhã a partir das 2 da tardezinha essa também já vai estar disponibilizada lá. Então, por favor, pode acessar, verificar que vai ser muito importante. E a gente aguarda a pergunta de alguém. Então, vou aproveitar, deixa, então. Juliana, você tem uma formação muito excelente, porque você trabalha com a psiquiatria e com a nutrologia. Esses pacientes, assim, com um quadro mais depressivo, e que, às vezes, os antidepressivos, às vezes, se faz necessário medicá-los, traz uma constipação intestinal, vou puxar um pouco para a minha área. Você consegue trabalhar com alimentos para que melhore o hábito intestinal deles e o humor da depressão? Como que você trabalha esses pacientes lá no teu consultório? Com certeza, né, Ricardo? Até porque, assim, o que nós vemos na prática é que a maioria dos medicamentos na nossa linha hoje em dia evoluiu bastante, ainda bem, a parte dos psicotrópicos,
mas muitos têm alguns efeitos colaterais e que muitas vezes nós não temos como tirar o medicamento, tem que ser usado, obviamente. Então, a gente vai tratando essa parte intestinal, e aí a microbiota, ela entra, assim, fundamental esse tratamento, que é todos esses pilares, realmente, da atividade física, do tipo de alimentação. Então, assim, tem muitos erros alimentares que são corrigidos, e daí você já tem um benefício e consegue contrabalancear um pouco esses efeitos colaterais, né? Essa que eu acho que é a importância aí desse conjunto que nós vamos trabalhando, e normalmente a gente consegue sim, até porque assim, nós vemos que mesmo a pessoa às vezes que fala, eu como bem, eu como saudável, mas nós temos ainda muitos erros até de aprendizado da mídia. Então, às vezes vai lá, tem que comer sem glúten, por exemplo. Aí você vai ver os produtos sem glúten que tem no mercado são cheios de farinha, açúcar disfarçado com outros nomes, sabe? Sem fibras. Então, assim, até que ponto, né? Então, às vezes a gente, produto diet, light, cheio de adoçante, nem sempre é o saudável. Então, ainda tem muito essa questão da educação alimentar. E aí, quando você mexe nesse pilar da alimentação, melhora muita coisa, né? Muita mesmo. E a microbiota está aí, cada vez mais importante no nosso meio da medicina como um todo, né? Excelente, obrigado mesmo. Quem mais é, Ricardão? Tem perguntas aí no chat? Não achei nenhuma, não. Vou voltar, então, também. Ju, parece que eu vi lá que tinha um lugar que estava escrito prebiótico e outro que estava escrito probiótico. Isso. O que é a diferença de um e de outro? Probiótico, você coloca a própria bactéria ali, para, né, colonizar. O pré-biótico é como se fosse o alimento da bactéria. Então, você vai estimular mais a produção das bactérias boas, entendeu? E o probiótico já tem ali as bactérias mesmo. Então, o probiótico já seria o lactobacilo em si. Isso. E o pré prebiótico é o alimento para eles. um tipo de um alimento. Isso, tipo de um alimento. Obrigada. Doutora, já que ninguém está perguntando, está ficando um ping-pong aqui, né? Deixa eu fazer um questionamento. Sabendo que o serviço público, independente de qual esfera, qual entes que eles carecem em muito para ajudar na saúde mental. Não tem psiquiatra, se procurar psicologia é muito difícil. A doutora narrou ali as diversas atividades, por assim dizer, que seria bom agrupar junto com o tratamento. Agora, se a gente transportar, ir para o mundo geral, que não se tem psiquiatra, não se tem psicólogo, qual terapia seria mais indicada? Se você tem que escolher entre esse e aquele, qual delas que seria mais indicada? Se é que pode se fazer isso? Dentro das psicoterapias, Ricardo, você diz? Isso. Ou dentro do tratamento como um todo? Assim, você está falando dentro de um tratamento, dos tipos de Isso, terapia? exatamente. O que o paciente poderia procurar, já que ele não tem tantos recursos pelo Estado, né? Então, aí entra aquela questão que, se nós trabalharmos, e aí a gente entra com alimentação, exercício físico, que são coisas simples de você fazer, que todo mundo pode fazer em qualquer lugar do mundo. Agora, a questão das abordagens, mesmo psicoterápicas, terapias ocupacionais, a gente tem essa globalização, vamos dizer, que facilita o conhecimento, então a gente consegue ter esse acesso, mas aí a pessoa tem que se mobilizar um pouco mais. Mas, infelizmente, ainda no sistema público, em algumas regiões, a gente ainda tem um déficit muito grande desses profissionais. Então, ainda está longe do ideal, que seria realmente aquela equipe muito profissional trabalhando em conjunto. Então, eu falo, qual é o melhor? O melhor que você conseguir fazer, né? Onde você está, com o que você tem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito.
Obrigado. Tem aqui uma pergunta, que não sei se a doutora está visualizando aí no chat. Tem alguns congelados de água. Deixa eu ver aqui mais para cima. Uso do kefir, né? Isso, uso de kefir de água. Ô, Luzia, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque assim, eu não sei te dizer exatamente o tempo, tá? Não sei, varia muito dependendo da produção, tem que tomar cuidado com contaminação, então eu não sei como que tá essa questão da indicação de tempo, tá? Mas eu posso até buscar isso e passar para você depois, tá bom? Saúde mental, amamentação, né, Ricardo? Isso, A exatamente. próxima. Ó, tem realmente grande diferença. Então, é muito comum você pegar crianças que são amamentadas com leite artificial, que tem muito processo alérgico. E a alergia já é um prenúncio de que a parte da microbiota intestinal está alterada. Porque quando você tem alergia, significa, vamos pensar para quem não é da área, a gente tem as células intestinais. Quando você tem uma inflamação, e o leite artificial, o próprio leite de vaca, ele acaba gerando isso, você tem como se fosse um espaçamento nessas células. E aí você tem a entrada de alguns micro-organismos e toxinas que vão gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode ser gatilho para alergias, doenças autoimunes, e estamos vendo evidências da parte da neuroinflamação, então, que também pode estar alterando a parte da química cerebral. Então, não dá para definir, é por isso, até porque depressão, ansiedade são multifatoriais, nós temos várias coisas envolvidas, mas que tem uma interrelação, tem, principalmente com a inflamação. Mas não, que não conseguimos reverter também, né? Não é algo que determina. Aí tem que ir trabalhando em cima disso para mudar essa microbiota, essa flora intestinal, controlar a inflamação e aí propiciar uma saúde mental melhor. Não sei se eu tirei a sua dúvida. Muito bem. Aqui no chat não tem mais perguntas. O sol já está descansando, Ricardo. Todo mundo está com vergonha. Vamos ver aqui. Doutora Ana Lúcia, tem mais alguma ponderação para se fazer? Eu só gratidão, né? Eu achei que a Ju deu o recado tão bem que por isso que está todo mundo quietinho. Não sei só se ela podia aproveitar esses minutos finais para falar um pouquinho se na pandemia agora, que nem ela falou, se a gente ainda está, né, vivendo, se você acha que mudou alguma coisa na sua observação, Ju, em relação aí à alimentação, os hábitos e atividade física, na sua observação, você acha que melhorou, piorou na sua observação? O que você tem observado e o que se acha que vem ainda por aí? Qual que é a sua impressão? Vamos, assim, né? Porque não dá para saber, né? Mas qual que é a sua impressão desse tempo que passou, do que a gente está vivendo e do que vem? Assim, Ana, o que eu tenho vivenciado na prática mesmo, realmente é um número significativo de pessoas com alimentação muito errada. Pessoas até que comiam relativamente bem, que teve toda uma alteração, porque entrou a ansiedade, entrou o sedentarismo
muita gente, principalmente pessoas com mais idade, com medo de sair. E hoje eu atendi uma até que ela nem caminhada está fazendo, porque ela tem medo de sair. Eu falei, mas vamos pensar no contexto global dos riscos também de não sair e ficar comendo, e a obesidade, sobrepeso aumentando, vindo tudo com esse processo inflamatório junto. Então, assim, eu digo que eu fico preocupada nas duas áreas da nutrologia e da psiquiatria que estão integradas, mas eu fico porque eu estou vendo, assim, dos dois lados, um aumento muito significativo, tanto de doenças físicas, da parte da obesidade, aumento de pressão, glicose alterada, como na parte mental, né? Esse dado que falou de 50% das pessoas aí com sintomas mentais, não sei os outros colegas, você, Aninha, como que está vendo, mas assim, eu tenho visto muito pessoas que não tinham histórico, pessoas que já estavam estáveis há um tempo, tendo recidiva, piora de sintomas, né? Então, ainda me preocupa o que ainda estar por vir, né? Até porque a gente pensa nesse processo de estresse crônico e ainda tem um tempo aí. Então, assim, vamos tentar fazer essas estratégias, tentar cuidar de tudo que a gente pode, que eu falo que a gente não controla, não tem jeito, mas tem coisas que a gente controla. Então, isso que a gente controla, a gente tem que agir para mudar, né? Porque senão, realmente, é a consequência, né? São as escolhas. Uhum. Bárbara, Ju, que nem a nossa colega Eliana Zanato escreveu aqui, Juliana, sua fala foi completa, estamos aqui pensando, obrigada. E aproveitando, fazendo a chamadinha para a palestra da Eliana Zanato, é companheira dela, então, na quarta que vem, que vai falar de dinheiro, gente. Eu achei um tema tão bacana, né? Porque eu gosto de provocações, né? Eu gosto de quebrar tabu. Então, né, falar de saúde mental, né, ainda é tão tabu. Falar de dinheiro, então, né? Quando a gente conversa sobre dinheiro, né, parece que é tão tabu. Então, eu achei tão bacana a Eliana trazer esse tema para a gente. Eu acho que vai ser muito bacana. Então, ela vai falar de dinheiro, emoção, razão, né? Como lidar com dinheiro, como as pessoas têm dificuldade, né, de lidar com dinheiro. Muito então, convidar todo né? mundo, não é? E ainda mais nessa pandemia também, né? Então, vamos estar todo mundo aqui junto semana que vem de novo com a Eliana, tá pensando e conversando sobre dinheiro, tá bom? Ju, semana que vem, a Eliane Zanato, que ela é psicóloga clínica, né? E juntamente com a Maria Juste, que é economista e educadora financeira. Vamos falar desse tema que a Ana falou, razão, emoção e dinheiro. Muito interessante mesmo, vai ser muito, vai nos ajudar muito a lidar com isso. Doutora, queremos agradecer assim imensamente, ficamos assim muito contentes com a sua maneira de conversar, cativante, demonstrando empatia, né? O Ricardo apareceu ali, talvez ele queira falar antes para encerrar. Ô, doutor Ricardo, quer falar umas palavras finais para nós, por gentileza? Não, você estava falando brilhantemente, só apareci para bater palma. Juliana não me esperava algo diferente. Ela é brilhante, nos presenteou com uma belíssima palestra, e eu queria também parabenizar você, Ricardo Araújo, Ana Lúcia Paterniani, pelo trabalho que vocês estão fazendo, só dignificam. Ainda nós estamos no meio de uma pandemia, né? Não acabou, e os temas que estão sendo trazidos e debatidos vão de encontro a tudo que nós esperamos: humanização, cuidado com a saúde mental, com o corpo, e aí semana que vem com o dinheiro. E parabenizar, agradecer a doutora Juliana, que muito nos honrou essa noite. Ricardo, pode terminar aí. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor, né, que está dando carta branca para a Ana, e a Ana dá carta branca para que eu possa realizar. Estamos fazendo aí, né, tentando fazer alguma coisa aí. E, doutora, agradecemos muito, viu, Juliana, a sua participação, que já conheço a doutora há um bom tempo, né? Já sei da sua competência, da sua desenvoltura, mas trouxe realmente, a matéria ficou de uma forma assim, brilhante. Tá? Obrigado. Agradece o esposo
por ter cedido esse tempinho que a doutora ficou aqui com a gente, tá bom? Foi realmente muito edificante, tá bom? Agradecemos todos pela participação e, no momento, encerramos mais um evento da APM Regional Piracicaba. Fica com Deus, boa noite a todos. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Aninha, Ricardo e Ricardo. Valeu.